Olá, conversaremos agora sobre tributos não cumulativos, enfatizando a mecânica de créditos, débitos e recolhimentos. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender a tributação não cumulativa e as peculiaridades associadas a créditos, débitos e recolhimentos do tributo. Se vamos entender a mecânica tributária associada a uma operação mercantil, por exemplo, poderíamos imaginar a prática de um preço de 200, um tributo com alíquota de 10% incidindo por dentro, quer dizer, sobre o preço, e aí, nesse caso, teríamos que, aplicando a alíquota sobre o preço, chegaríamos a um valor recolhido do tributo da ordem de 20. Ora, se fizéssemos a suposição desse ser um tributo cumulativo, quer dizer, o que é um tributo cumulativo? Um tributo que não aproveita créditos originários de etapas anteriores, aí teríamos o tributo no valor de 20 e o recolhimento associado ao tributo também no valor de 20. Mas se de repente vamos fazer a consideração desse tributo ser não cumulativo, aí vamos ter então a obrigação de olhar para o que aconteceu antes. E nesse caso, esse tributo a pagar no valor de 20 precisaria então compensar créditos vindos de etapas anteriores, já que o tributo a recolher ele seria a diferença entre o tributo a pagar subtraído aí de créditos vindos de etapas anteriores. E aí, nesse caso, vamos imaginar que essa mercadoria tenha sido comprada, quer dizer, um preço de compra de 120. Se a mesma alíquota do tributo de 10% vigorar nessa compra, aí teríamos um tributo incidindo na compra com alíquota de 10%, daí 10% de 120, chegaríamos à conclusão de que teríamos um tributo na compra na ordem de 12. Então, no momento que compramos, pagamos 120 ao fornecedor, mas nesse 120 precisamos considerar 12 aí de créditos tributários. Ora, esse 12 pago aí ao fornecedor e referente ao crédito tributário representaria um valor a compensar associado ao tributo, que aí precisaríamos trazer então para a nossa compensação. Por quê? Se no final do período temos um tributo a pagar no valor de 20 e nas compras recebemos tributos a compensar, créditos fiscais no valor de 12, então o tributo a recolher nada mais é do que a compensação, quer dizer, a diferença. Então, se eu devia 20 e tenho créditos no valor de 12, eu preciso recolher a diferença ela seria então igual a 8. Quando vamos entender a mecânica também associada à composição do custo, aí então precisamos entender que no momento da compra pagamos 120 ao fornecedor. Só que se aqui nos 120 existem 12 de créditos fiscais, então no nosso custo nós traremos, na verdade, o valor pago ao fornecedor menos os créditos fiscais que foram compensados em etapa posterior. Então, o nosso custo, o que nós trazemos para estoque, é o valor de 108. Assim, uma vez feita a venda, se desejássemos construir a demonstração de resultado do que ocorreu, essa demonstração então consideraria a receita, uma receita bruta de vendas da ordem de 200, consideraria deduções, quer dizer, os tributos incidentes na venda na ordem de 20. Ora, o custo da mercadoria entregue ao cliente, então ele precisa estar líquido dos créditos fiscais, então o custo seria de 108 e a partir daí registraríamos um resultado de 72. Então, na nossa visão de resultado, essa conta aí seria feita considerando crédito fiscal e a composição de custo livre do crédito fiscal. Se vamos entender sob a ótica de fluxo de caixa, imaginando então a venda à vista, teríamos o recebimento associado à própria receita no valor de 200 e teríamos que considerar dois desembolsos. O desembolso ao fornecedor, que aí é o desembolso, envolve o custo e o crédito fiscal que foram adquiridos, e o outro desembolso que temos é o da guia do imposto aí recolhido no valor de 8.
Então, se vamos fazer análise sob o ponto de vista aí de fluxo de caixa, também chegaríamos ao movimento de 72. Com isso, quer dizer, conseguimos visualizar os efeitos dos débitos, créditos, compensações aí na composição do resultado, na apuração do fluxo de caixa, quer dizer, uma visão mais integrada associada a tributos não cumulativos. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido para essa nossa conversa, que envolvia entender tributos não cumulativos, créditos, débitos e recolhimentos. Bons estudos!